real, o negócio é uma ponte, né? É uma língua bem... Se for falar assim, pra você trocar ideia com qualquer pessoa, independente de faixa etária, independente da onde ela tá na sociedade, se é uma pessoa assim que tem um nível de conhecimento maior ou menor, né, que você não influencia, mas assim, dá pra você conversar numa boa, de forma simples, o cara vai entender essa mensagem. Pô, quer exemplo maior? Agora tá rolando a Copa no Catar. Vocês já viram o Diogo Defante? Mano, que cara engraçado. Eu vi. Eu descobri ele através de 2 alunos meus. O Núbio e o Diego. Falou assim, velho, dá uma olhada nos vídeos dele que você vai ver. Ele tá tentando se comunicar, só que assim, que jeito que ele fala? Ele fala rasgadão, igual quando a gente fala em português. E o inglês, só que ele é um pouco mais simplificado. Então, às vezes, o lance é você entender o mecanismo de fala. É tipo brincar de Lego. Você entendeu o negócio onde encaixa cada coisa? Você vai. Você acha que ele não tá falando muito bem ou ele tá zoando? Ele tá Então, forçando? é difícil, porque ele é aquele cara, assim... Ele É é a primeira zoão, né? vez que eu vi ele, sabe? Eu vi esses dias. Só que ele é um cara, assim, que ele... Ao mesmo tempo que ele fala com aquele jeito, tipo assim, pô, vou dar uma de boba, ele pega o cara. Ele é ligeiro pra caramba. Então Cara. ainda não dá pra saber as intenções dele ainda, assim. Não, do que eu sei, por exemplo, ele tava trocando ideia com o indiano não, com um cara lá do Catar. E aí, quando vê, ele virou assim, ó. Como é que foi que ele falou, cara? Ele pegou e virou assim. You buy. You buy, you buy, you buy. Tipo assim, ele não quer saber se o cara compra, quer saber se ele vende, mano. Ao invés de ele perguntar do you sell, ele não, you buy, you buy. Aí o cara assim ficou. Aí o cara entendeu a mensagem dele. Teve uma outra menina que ele tava conversando, a menina, vixe, tava encantadinha nele, ela tava com o olho até brilhando. Só que o que rolou? Ele começou a. Como é que foi que ele falou? Se fosse gostava dele, eu não gostava. Aí quando vê, do nada, ele perdeu no que ele tava falando, ele começou a falar de Pokémon, cara. Então, tipo assim, Ah, não. o que vem na mente ele fala. Mas assim, o público dele não tá querendo saber se ele sabe trocar ideia ou não. O público dele quer dar risada. Só que assim, o que é o barato do negócio? Quando você sabe trocar uma ideia, mesmo que seja da forma mais simples, você passa a sua mensagem, você consegue extrair e aproveitar muito mais coisa. A tua viagem, por exemplo, você vai dar um rolê pra fora do país. Hoje em dia, aliás, nem precisa chegar nesse nível. Você vai trocar uma ideia com um gringo por videochamada. Velho, você trocou ideia com o cara, você consegue aprender às vezes muita coisa. Pô, a experiência é outra. Você vai viajar, você aproveita muito mais porque você conversa com mais gente. Entendi. Você não tem aquela dependência de ter alguém te falando o que o cara tá... Que fica ali o tempo todo te ajudando te ali, ajudando. né? O da hora é ser independente nesse sentido, sabe? E aí você vai aprendendo muita coisa. Tem o lance cultural, né? Agora sim, é um negócio muito, muito bacana você poder conversar, trocar ideia. Pô, no Instagram mesmo, tem umas coisas que eu faço, cara, tipo assim, tem uma galera que eu curto, que mora no outro país. E aí, o que eu falo? Eu já chamei os caras pra trocar ideia no Instagram uma par de vez. Tem uns caras que respondem, tem uns caras que te ignoram, mas ao mesmo tempo, pô, ó, que da hora, o cara me respondeu, eu consegui conversar E com esse é cara. Nossa, já uma é... troca de conhecimento, Poxa, né? é muito legal. Por mais que você fale assim, pô, isso aqui, no caso, pra mim, não era nem voltado pro conhecimento, nem por falta das horas que eu estudo e me dedico pra isso. Mas foi aquele negócio assim, pô, conversei com o cara, mano. Eu já vi esse cara nesse vídeo aqui, troquei ideia com ele, o cara me respondeu. Na língua dele ali, né? Exato. Sabe o que você tava comentando sobre essa questão de falar simples e tudo? Eu vi uma mulher no TikTok comentando, parabenizando a Anitta cantora. Certo. Porque a Anitta, ela é, assim, mundial, Ixi. né? E, independente de gosto musical, ela vai embora. E aí, o que aconteceu? Acho que ela tava dando uma entrevista em inglês, e aí a pessoa tava falando muito rápido. Ela falou, olha, vai devagar, eu porque... vi. Ela não teve vergonha. Ela tava num programa de entrevista, Putz, desses programas tipo David Letterman. E aí quando eu vi ela, falou assim, I don't understand any word you say. Tipo, não entendo nenhuma palavra que você fala. I can't. Ela falou, I can't understand any word you say. Tipo, eu não consigo entender nada que você fala. Aí o cara começou a rir e tal. Eu não sei se ele tava falando, tipo assim, da Havaianas que ela tava usando. Foi um lance assim, eu vi o cortinho desse vídeo. Aí eu falei assim, e aí tem esse lance, por exemplo, o cara falou assim, pô, o cara tá falando rápido. Não é que o cara tá falando rápido, é porque tem um lance no inglês, e até no português tem isso, chamado linked sounds. O que é isso? É quando você junta o som. Ah, sim. Por exemplo, você chega um gringo. Você vai falar pro gringo aqui, o que é que você quer? Nunca na vida, que é que você quer? Você não fala assim. A mesma coisa é o gringo.
Então ele junta e acaba ficando... Ele não vai falar, tipo assim, what do you want? What do you want? Ele junta o som. Então, a real, por isso que eu falo pra molecada, pega umas coisas que você gosta, que vem de fora. Você curte um jogador de futebol, ainda mais assim, o cara que é local, né? Melhor, porque aí você aprende mais. Pega o cara que você gosta, que você admira. Todo mundo tem alguém que serve como inspiração. Sim, séries Todo também, mundo Juninho. tem. Oi? Séries. O fato de você Seriado. parar de assistir dublado e começar a assistir na língua, né, Isso, Brendinha? inclusive, eu tô assistindo uma série, Uma Advogada Extraordinária. Ela é coreana, só que eu tô assistindo em inglês. Olha, Da que E hora. aí, bacana. como você disse que o inglês ele é direto, e realmente, porque às vezes algumas falas da advogada no tribunal, para nós, que a gente que fala português, talvez seja até um pouco grossa, mas para eles é uma coisa que é normal. Então, né? isso é a questão da cultura também, porque o lance é o seguinte, galera que o brasileiro é o cara mais, nossa, gente fina, hospitaleiro, o cara, se puder, ele te carrega no colo. E dá jeito em tudo. E dá jeito pra tudo. É. E Brasileiro não é... desiste nunca. Não, Tem essas- vê lá, filho. Brasileiro, se desistir ele, mano, nossa. Não é à toa que falam, né, que a NASA precisa vir estudar. Tem. Tem que estudar. Tem que ver. E aí, então, Juninho, eu achei muito interessante você trazer essas questões culturais. Também não teria nem como você falar sem comentar isso. Não, Porque quando... Eu, assim, eu não arrisco muito. Eu gosto de assistir algumas séries e gosto de, por exemplo, Friends. Todo mundo fala que já aprendeu inglês assistindo. Então, eu sempre pô, gosto de vixe, assistir... mano, Friends é foda. Não coloco dublado, fico lendo, fico tentando ali falar alguma coisa e tal. E o que acontece? Quando a gente pensa com a cabeça de brasileiro, a gente nunca vai entender. Ah, A não, gente mas tem que isso inserir. aí você não tem como deixar de ser brasileiro. Não sabe? tem jeito. Não, vê lá, nasceu aqui. Não, mas assim, mas Não eu tem falo, jeito, eu falo na hora de você falar o inglês. Ah, não, mas aí que é a questão. Você tem que entender o mecanismo de fala. O Entendi. que é o mecanismo? Na verdade, né, o cara fala assim, pô, você tem que pensar em inglês. Nunca vai Eu rolar já escutei aí, isso várias vezes. Não. Que se você ficar pensando em português ali, você nunca vai conseguir. Ah, não, mas aí que é a questão. Você fala assim, raciocinar como eu vou falar tal coisa. Mas a pronúncia? Não, eu acho que ela quis dizer, tipo assim, raciocinar, por exemplo, eu quero falar assim, onde você está agora? Como é que eu falo isso em inglês? Só que eu pensei em português primeiro, é isso? Eu acredito que sim. Uma amiga minha estava comentando assim que. Porque na hora da gramática em si, ou na hora de colocar ali, não é a mesma coisa. A gente. Então, é por isso que eu falo uma coisa. Abrir. A questão não é você focar, tipo assim, em gramática, 100%, assim, falar... É lógico, você tem que falar corretamente com as pessoas, mas assim, o lance é você entender como é que o cara fala. Eu molequinho, como é que eu entendi o que o cara tava falando? De tantas vezes o cara falar aquilo. Porque eu vi aquilo lá muitas vezes, porque eu gostava, pra mim era prazeroso. Eu vi o cara falando aquilo lá diversas vezes. Eu chegava na aula e às vezes eu tentava falar igual o cara. Eu falei, pô, vou falar igual o cara, véio. Vamos ver o que dá. Não, tava nem aí. Falei, pô, vou falar. Eu era inibido, mas eu tentava. E aí o que acontece? Começou a entrar na minha mente. Aquilo funciona daquele jeito. É lógico que durante a aula eu mostro pro cara o mecanismo. Falei assim, pô, você usa isso, é só pra isso aqui, ó. Você vai falar assim, funciona assim, rola, vai. E aí você tem que ir falando aquilo lá tantas vezes que se torna natural. É o e ato aí, de praticar, né? é o ato de praticar, pôr a mão na Entendi. massa. Então você não deixou ali, tipo, eu falo português, eu sou brasileiro. Na hora que você vai falar alguma coisa relacionada, você já ficou tão automático, a construção. Isso. que não tem esse se negócio- torna natural. Entendi. torna Então a gente vai natural. procurando até automatizar a outra língua. Vou te falar um negócio que rolou comigo, foi em 2021. 2021. Tava trocando ideia. O cara que morava ali de frente de casa, ele morou de frente ali. Ele, não sei se ele é do Chile. Eu não sei. Não é Colômbia? O Luiz. Ele era colombiano. Era o Luiz, o Omar e tinha a esposa dele. Eu sei porque eu sou vizinho. Isso, a gente morava ali de frente de casa. E aí aconteceu, um dia, esse cara chegou lá em casa e falou assim, pô, preciso trocar ideia com alguém que fala espanhol, porque eu preciso dar um jeito de resolver a forma como é que eu tô aqui no Brasil, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, conheço alguém, vou ligar, beleza? Só que assim, pra chegar nesse ponto, ele foi falando em espanhol comigo e eu, caramba, mano, tô... Porque é aquele negócio, eles também têm o lance de juntar o som. Aí o cara Falar, falava né? espanhol comigo, eu respondia em inglês. Porque o meu cérebro associava... Porque a única língua que eu sei fora o português é inglês, por Entendi. enquanto.
E aí, o que aconteceu? Eu associava aquilo, eu falei assim, aí o cara olhava pra mim, eu olhava pra ele, falei, nossa, mano, ninguém tá entendendo ninguém aqui, que nós tá arrumando? Perdeu tudo, velho. Só que aí, com o tempo, aí ele foi falando umas coisas, aí eu falei assim, pra ele falar deu mais pra moderado, entender. e aí foi. Mas não, é lógico, na hora que ele tava na ligação, não, aí ele falou papapá, rolava e tal. Mas isso é um lance muito interessante. Só que o negócio vai ficando tão automático que aí fica natural. Só que é o lance até a gente tem um termo que chama hands-on learning, é você aprender a pôr a mão na massa. Como é que é o lance de pôr a mão na massa? Eu não sei, cara, nunca dei aula em escola pública, sempre foi particular. Mas assim, eu acho que a galera lá, sei lá, tem uma sala com 30, às vezes tem até mais alunos. Eu acho que tinha que arrumar uma forma, você conversar com a molecada, é duro, né? Porque a vida do professor, tipo, de escola pública, mano, é difícil. embaçado pra caramba. Mas assim, arrumar um jeito de você conversar e fazer a molecada falar. Entendi. Que aí vai. Mas é lógico, você não vai passar de um por um, porque não dá tempo, dá né? tempo. De aula, sei lá, 50 minutos e tudo mais. É, com Mas 30 alunos? com 30, cara, não dá. É uma Mas tarefa. podia levar algumas coisas, alguns trechos de série, alguma coisa pro pessoal. Não tem tantas coisas que dá pra... Tem, mas eu acho que às vezes o cara fica meio limitado de recurso, eu até sei. por conta da escola. Nem toda escola tem aquela assim. Não sei como é que funciona, mas às vezes o Estado não fornece tanto material pro E professor. tem a grade também, eu acho que tem que Tem a seguir, tem grade, que a entregar, correria. né? Então não